pessoal, professor Alceu Totti. Queremos concluir a parte de estequiometria para ajudá-lo, que é um assunto muito chato da primeira e da segunda série. Chato porque envolve matemática, mas envolve principalmente fator unitário, que eu recomendo que você aprenda, utilize. Ele é muito prático, você verá. Bom, vamos então tratar nessas últimas 3 questões de problemas de vestibulares. Aqui no nosso livro Química, Físico-Química, que está à venda, você vê lá, por valor simbólico, dado ao trabalho que me deu para fazê-lo, que na verdade é uma segunda edição dos livros publicados em 91 pela editora FTD. Bom, é um problema da Unicamp que fala sobre as conquistas espaciais do projeto Apollo. O projeto Apollo é um símbolo das conquistas tecnológicas do século XX e excelente exemplo de como conceitos simples podem ser valiosos na resolução de problemas sérios. A Apollo 13, uma nave tripulada, que aliás foi reproduzida em filme, sensacional, digno de ser visto, Apollo 13, uma nave tripulada, não pôde concluir sua missão de pousar no solo lunar devido a uma explosão num tanque de oxigênio líquido. Este fato desencadeou uma série de problemas que necessitaram de soluções rápidas e criativas. Um desses problemas foi o acúmulo de gás carbônico no módulo espacial. Para reduzir o teor desse gás na cabine da nave, foi improvisado um filtro com hidróxido de lítio. Muito bem. Queremos então tratar do excesso de gás carbônico do nosso ar expirado. Os astronautas estavam naturalmente produzindo CO2, que você pode rever na aula 50. Dá uma olhada lá atrás na aula 50. Então, o problema do ar inspirado e o ar expirado. Haverá a grande acúmulo de CO2. Muito bem, e claro, não pode abrir a janela da espaçonave, pelo amor de Deus. Bom, a aula 120.3. Também recomendo que você volte lá e veja a classificação dos óxidos. Óxidos que, neste problema 180.8, estaremos falando do CO2, gás carbônico, classificado como óxido ácido. Lembra da dica? Quando o óxido é formado por ametal, é dica de ser óxido ácido, porque reage com água dando ácido e porque, na forma de óxido, reage com base como se fosse ácido. Muito bem, na aula próxima que eu vou gravar, nós trataremos sobre máscaras de oxigênio, nas quais existirá óxido, e o óxido, nesse caso, conterá metal. Um óxido de potássio, simplesmente, ele será classificado como óxido básico, porque, pela dica, ele é formado por metal. Óxido formado por metal é básico por quê? Porque reage com água dando base. E chama-se óxido básico também porque encara um ácido como se fosse base. Muito bom, então vou recomendar para esta aula que você reveja a aula 121.1. E, naturalmente, em todas essas aulas, se você ainda não acreditou, se você ainda não pegou o jeitinho, veja lá, na 6ª aula que está aí no canal, ao seu dispor. Veja lá a aula 6, que trata de fator unitário. Na questão 180.10, a última chance de você pegar o jeitinho, nós temos descascando cebola.
Ao descascar cebola, será produzido um gás, e esse gás será o SO2. O SO2 não tem metal. Se não tem metal, é um óxido ácido. Ele vai acabar dando ácido, reagindo com água, etc. Bom, voltemos ao começo dessa série final de estequiometria. Escreva a equação química. Qual equação química? Desse improviso. Os astronautas improvisaram retirar da nave, da cabine, retirar o CO2 utilizando hidróxido de lítio. Muito bem. Então vamos lá. É a primeira resposta, que é a equação, será o tratamento dado ao gás carbônico indesejável pelo hidróxido de lítio. Lítio é o metal alcalino Li, que tem número atômico 3 e número de massa 7. Ele, como metal alcalino, tem carga mais 1, por ter 1 na última camada, facilmente removido, entregue para o oxigênio do hidróxido. Esse agrupamento tem carga menos 1. Então, o lítio mais 1 com hidróxido menos 1, a soma deu 0. Se a soma deu 0, a fórmula está certa. Bom, voltando ao que eu disse no início, o CO2, sendo um bom óxido ácido, reage com base como se fora um ácido. E ao reagir com base como se fora ácido, vai produzir o quê? Será uma reação química de adição, onde você junta tudo. Se você juntar tudo, tu terás o quê? O lítio de carga mais 1, e junta tudo, vai te dar o carbonato de carga menos 2. Muito bem. Se o carbonato, que vem do ácido carbônico, H2CO3, o carbonico dá o carbonato, a soma tem que dar 0, então a carga do ânion será índice do cátion. Com isso, eu vejo a necessidade de pegar 2 moléculas de hidróxido de lítio. Para eu ter 2 moléculas de hidróxido de lítio, para qual motivo? Para balancear a equação, para que a quantidade de lítio não apareça do nada e também não desapareça. 2 lá, 2 cá. Teremos então uma molécula de gás carbônico para 2 moléculas de hidróxido de lítio, conferindo 2 átomos de lítio, dando 1 átomo de carbono, dando CO2, 2 oxigênios, e com mais 1 aqui, multiplicado por 2 dá 4, 2 mais 2, 4, aqui eu tenho 3, então vai sobrar o quê? Vai sobrar água. Estou fazendo como você faria, nada de decoreba, só no raciocínio. Para que o lítio se encontre com o carbonato, serão necessários 2 lítios. 2 aqui, você vai ter 2 hidrogênios, que são os 2 da água, e terá 2 oxigênios na molécula de hidróxido de lítio. 2 oxigênios, um fica na água e o outro soma a esses 2, totalizando 3. Esse oxigênio que sobrou vai se juntar aos 2, dando 3. Moral da história. Moral da história é que 1 mol de hidróxido de CO2 reage com 2 mols de hidróxido de lítio, produzindo 1 mol de carbonato de lítio e 1 mol de água. A estequiometria, a proporção dos mols, segundo os quais eles reagem, é dada pela quantidade que tem no coeficiente. Bom, a equação está feita. Vamos então agora. Qual a massa para remover o gás, considerando pressão parcial de 2%? Então, a quantidade de gás que atingiu lá na cabine da espaçonave chegou a 2% do ar. Bom, e qual é a pressão do ar? De pressão de 1 atmosfera. 1 atmosfera
a 20 graus num volume interno de 60 metros cúbicos. Então, o que eu estou percebendo? Eu quero saber a massa do gás. A massa do gás tendo sido dado pressão, tendo sido dado temperatura e tendo sido dado volume. Então, meu amigo, esta segunda parte simplesmente é Clapeyron. Eu estou tratando do comportamento dos gases ideais, considerando então gás perfeito, aquele gás em que as moléculas de tamanho desprezível em relação ao volume todo se chocariam de modo elástico perfeito. E a perfeição do choque elástico denuncia gás ideal ou perfeito. Sabemos que na prática o choque não é totalmente elástico. Bom, e o que nos diz Clapeyron? Clapeyron nos diz que o produto da pressão pelo volume igual ao número de mols, a constante multiplicado pela temperatura. Volta lá atrás, veja de novo a aula sobre equação geral e a equação de Clapeyron. Usamos Clapeyron toda vez que temos massa determinada ou massa a determinar. Qual é a pressão? Então, vamos determinar os valores, porque aqui está a nossa pergunta. No instante que eu quero saber a massa eu vou determinar pelo número de mols. Então, o meu grande X, o X da questão é o N. A pressão, quanto que é? Bem, a pressão que me foi dada seria de 1 atmosfera. 1 atmosfera seria a pressão do ar. E qual é a pressão do CO2? A pressão parcial é 2%. Quanto que é 2%? Nada de regra de 3. Nós vamos simplesmente usar 2%. Significa, para cada 100, serão 2. 100 de quê? Para cada 100 possíveis atmosferas de ar, para cada 100 atmosferas de ar, eu teria 2 atmosferas de CO2. Esse é o sentido do 2%. É 2% de CO2 naquela atmosfera dentro da cabine espacial. Isso é que se chama fator unitário. Se para cada 100 atmosferas de ar eu tenho 2 atmosferas de CO2, a grandeza de cima equivale à grandeza de baixo. Então, isso aqui tudo é 1. 1 por quê? Porque o número de cima equivale ao número de baixo. Isso me leva a que vantagem? A cair fora do ar. E saindo fora de ar, qual é a pressão que eu tenho? A pressão que eu estou procurando será uma pressão de 0,02 atmosfera. Porque agora estou falando exclusivamente do CO2. Eu quero saber o número de mols de CO2. Bom, então, se a pressão eu tenho, qual é o volume? O volume é de 60 metros cúbicos. O volume da cabine, onde o ar expirado está se acumulando perigosamente. Muito bem. Qual é o R? O R é aquele que você vai revendo a aula sobre gases, 0,082 atmosfera vezes litros, dividido por mol e dividido por Kelvin. Muito bem. Por isso que quando eu for procurar a temperatura, qual será a temperatura? Não pode ser a temperatura Celsius, porque a temperatura Celsius facilmente será 0. A temperatura Celsius é 0 quando? Quando é 0, quando for condições normais de temperatura e pressão. É normal na química usar temperatura 0 Celsius. Não podemos usar o 0 para não anular toda a expressão matemática. Então usamos em Kelvin. O 20 que eu tenho, que me foi dado da temperatura, vou somar obrigatoriamente ao 273. Então eu terei 293 Kelvin. Bom, então, onde é que está o nosso problema?
O nosso problema está no número de mols. O número de mols será o P multiplicado pelo V, dividido pelo R e pelo T. Muito bem, teremos então a satisfação de substituir os valores com suas unidades para simplificação e ficar no final com o número de mols, que depois transformaremos em massa. Voltemos ao que interessa. Isolando o M da expressão de Clapeyron, nós temos o PV e dividido pelo RT. Muito bom. A substituição dos valores para determinar o número de mols de CO2 produzido pela expiração dos astronautas seria interessante que se começasse pelo R, que é dado na questão 0,082 atmosfera vezes litro sobre mol, portanto ficará mol na menos 1, sobre Kelvin, portanto ficará no Kelvin menos 1. A pergunta é, por que começar pelo R? Porque o R traz 4 unidades, unidades que foram determinadas na sua determinação 0082. A atmosfera é a sua medida de pressão. Litro é a unidade de volume que foi levada em conta. Mol e temperatura absoluta. Tendo agora essas unidades, nós traremos as demais unidades nestas que precisaremos simplificar. Assim, a pressão parcial do gás carbônico tem que ser em atmosfera, para poder cancelar com a atmosfera do R. Então, teremos 0,02 atm como sendo a pressão parcial do CO2. Nós estamos nos referindo a dados do gás carbônico. O volume está sendo da cabine, que é de quanto? 60 metros cúbicos. Esses 60 metros cúbicos, volume da cabine, está em metros cúbicos. E na unidade da constante universal dos gases está em litro. Então, nós teremos depois que dar um jeito para chegarmos num acordo. Ou tudo metros cúbicos ou tudo litros. Temos que ter uma unidade apenas para poder simplificar. Deixamos ela para depois. Temos então a transferência do P, temos a transferência do V, temos a transferência do R e a transferência da temperatura, que é 293 Kelvin. Bem, este Kelvin cancela com este Kelvin, que está no denominador do R. Chegou o momento de dar um jeito no metros cúbicos e no litro. Lembrando lá da segunda aula que está lá no canal, aonde sabemos de que 1 metro cúbico corresponde a 10 na terceira litro. Por quê? Porque o metro cúbico são 1000 decímetros cúbicos e decímetro cúbico equivale a litro. Se 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, coloquei o metro cúbico no denominador. Só assim eu vou poder cancelar o metro cúbico que estava no numerador. E com isso, aquele litro incômodo da expressão da constante universal dos gases é simplificada. A pergunta que se faz é, o que foi que sobrou? Se a atmosfera simplificou com a atmosfera, se o metro cúbico simplificou com metros cúbicos, se o litro simplificou com litro, se Kelvin cancelou com Kelvin, qual é a unidade que sobra? A unidade que sobra é apenas mol, que ao passar para o numerador fica positivo. Garantida a unidade que serão mols, que número de mols será? Será o resultado do produto dos números no numerador,
dividido pelo produto dos números do denominador. Só aqui eu tenho um pequeno incômodo, porque até aqui só foi raciocínio lógico. Multiplicar 0,02 por 60 e multiplicar por 1000 e dividir por 0,082, aí tem a partezinha chata, antes, porém, multiplica o 0,082 por 293, vai te dar um número. E divide o numerador pelo denominador. Sabe quanto que vai dar? Vai dar aproximadamente 50, 49,99. Então, eu terei quanto? 50. 50 o quê? 50 é o número, mol. 50 mol de CO2. Pronto, chegamos à conclusão de que o que está incomodando os astronautas será o gás que ele mesmo está produzindo, CO2, numa quantidade extremamente perigosa. Nós precisamos inspirar oxigênio, que a nível celular queima a glicose e dá energia. Respirar CO2 não leva a nada, leva à morte, porque o CO2 tem o carbono já oxidado. Poderíamos dizer que o carbono do CO2 já está queimado, não vai queimar a nível celular. Só que, o que nós queremos mesmo? Nós queremos a massa. Bom, então nós vamos direto no cálculo do N, porque só o N que vai me traduzir em massa. Bem, só que nós calculamos a massa, o número de mols, do gás carbônico. E, olhando melhor o texto, qual a massa para remover o gás? A massa desse aqui? Não é desse que eu quero, não. Eu quero a massa de quem o remove da cabine espacial. Então, o que eu quero é a massa do hidróxido de lítio, que foi inteligentemente improvisado pelos astronautas. Não é por nada que eles merecem ir para o espaço, olhar de longe a nossa Terra maravilhosa. O hidróxido de lítio é que é a pergunta. E aí então vem a conclusão. Para que eu determine a massa de hidróxido de lítio que reaja com 50 mols de CO2, qual é o caminho? Não fazemos por regra de 3. O caminho é simplesmente fator unitário. Sem regra de 3, o que eu faço? É observar de que 1 mol de CO2 equivale a 2 mols de hidróxido de lítio. É a proporção estequiométrica que me foi dado pelos coeficientes estequiométricos da equação. Bom, então eu vou sair fora desse e vou trabalhar com este. E como é que eu saio fora? Multiplicando por um fator unitário. Fator unitário esse que tem que cancelar CO2. Então, eu vou colocar o mol do CO2, que é o fator unitário vindo desta identidade. Se o mol de CO2 equivale a 2 mols de hidróxido de lítio, eu me livrei do abacaxi chamado gás carbônico. Eu saio do gás carbônico e vou para quem me interessa, que é a massa que vai remover o gás mortal. E uma reação altamente engenhosa. O gás carbônico é um óxido ácido que reage com a base. E leva-se hidróxido de lítio para as viagens espaciais justamente para isso. E logo, hidróxido de lítio, que é o mais leve. Poderia se levar também hidróxido de cálcio, mas aí o peso molecular já é maior. Tudo é pensado. Bom, se eu já sei que o mol do CO2 foi eliminado e entrou em cena hidróxido de lítio, vamos então à pergunta. Ele é o mais leve? Vamos verificar. Qual é o mol do hidróxido de lítio? O mol de hidróxido de lítio equivale à soma de suas massas atômicas. A massa atômica do lítio é 7. A massa atômica do hidrogênio é 1.
7 mais 1, 8. A massa atômica do oxigênio é 16. 7, 8 com 16 dá 14, 24. 1 mol corresponde a 24 gramas de hidroxilítio. O que foi que eu fiz? Eu me livrei da palavra mol de hidroxilítio. Mol de hidroxilítio passou para massa de hidroxilítio. Estou indo para o fim do meu problema. Eu estou descobrindo a massa. Se bem que, para fazermos completamente correta a questão, vamos observar que me foi dado o volume em metros cúbicos. Lembrando MKS, metro, quilo, segundos. Se eu tenho o volume em metros cúbicos, eu vou dar a resposta em quilogramas e não em gramas. Para fazer essa última correção, vamos lembrar que se eu tiver 10 na terceira gramas, eu tenho 1 quilo. Então, eu vou sair da unidade grama, a unidade indesejada eu cancelo, numerador com denominador, e introduzo a unidade quilo. Se a unidade é quilo de hidroxilítio, é a massa de quem vai remover o gás. O número, quanto que será esse número? Será o resultado de multiplicar 50 por 2, multiplicar por 24 e dividir por quem? Por 1 e por 10 na terceira. Esta conta, toda ela feita, vai dar, sabe quanto? 2,4 quilos de hidróxido de lítio. 2,4 quilos de hidróxido de lítio foi a necessidade que o astronauta tinha de voltar para a Terra vivo. Os astronautas não puderam pousar no solo lunar porque não ia dar tempo e provavelmente porque a quantidade de hidróxido de lítio não iria ser suficiente para trazê-los de volta com segurança. E claro, o hidróxido de lítio, na sua improvisação, pode não ter sido feita lá passeando pela Lua de forma segura. Bom, resposta final, 2,4 gramas de hidróxido de lítio. Totti, ao seu dispor.